E a palavra de hoje vai ser sobre identidade. Identidade. E os versículos que eu estou usando como base, na verdade essa história ela está em dois livros diferentes. Ela está em Mateus e ela está em Lucas. Eu estou usando Lucas porque ele é um pouquinho mais detalhista do que Mateus nessa passagem. E depois eu vou explicar o porquê que eu usei. Então é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24, que diz assim: E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Então vamos lá. Essa palavra, a gente vai viajar um pouquinho, mas a gente vai chegar lá o porquê eu estou usando ela como base, se Deus quiser. Né? Só para contextualizar aqui, essa passagem, ela vem de uma conversa entre Jesus e seus discípulos. Né? Isso acontece logo depois da multiplicação, da segunda multiplicação dos pães e peixes. Né? Jesus e seus discípulos estavam numa costa ali na Galileia, né? E ali ele realiza pela segunda vez o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Né? E aí o que acontece? Eles saem dali e vão para Cesareia de Filipe. E lá, né, Jesus pergunta aos seus discípulos, depois de ter performado aquele milagre, pergunta aos seus discípulos, né, quem aquelas pessoas diziam que ele era. Né? Elas dizem que eu sou. Exato. Né? E aí os discípulos vão falar, elas acham que o Senhor é um rei. Por quê? Porque ele proveu, né? Ele alimentou aquelas pessoas que estavam com fome. E isso a gente vê num outro livro, que é o livro de João 6,15, que fala assim: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. E aí, na verdade, tem outras traduções, até essa aqui é a Almeida revisada, mas na NVI fala até que ele saiu, né, de maneira forçosa, porque ele não queria ficar ali. Por que ele não queria ficar ali? Porque Jesus sabia quem ele era. Né? E as pessoas ali estavam dizendo que ele era rei, não porque elas precisavam de um salvador, viam nele como um salvador, como um redentor, mas elas estavam falando que ele era rei porque ele fazia milagres. Então, a identidade de Jesus ali estava ligada ao que ele podia fazer e não a quem ele era. E ele nega isso, então ele sai dali, na verdade ele quase foge dali, né, vendo que aquela população ia vir na direção dele, então ele sai dali com seus discípulos para Cesareia de Filipe. E é ali que ele faz a pergunta. E aí Jesus já sabia da resposta, né? E aí os outros discípulos vão falar, bom, alguns falam que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, né? Alguns dizem que você é até Jeremias, outros dizem que você é mais um dos profetas, né? E aí a gente sabe que Pedro chega e fala, não, tu és o Cristo, o Filho de Deus, né? E aqui eu faço uma pausa, porque aqui a gente pode ver duas coisas diferentes, duas percepções diferentes. A percepção, né, duas percepções de identidade. Uma percepção do mundo, que achava que que Jesus era rei porque ele fazia milagres e maravilhas, né, e tanto comparou ele a outros profetas, né? E a percepção de Deus, que foi revelada através de Pedro, dizendo que ele era o Cristo, o Salvador. E é aqui que eu faço a pergunta, né? Nós sabemos quem nós somos, qual é a nossa identidade? Né? Eu tenho certeza que se eu perguntar para qualquer um aqui e falar assim, quem é você? A gente vai ser capaz de responder, eu sou o Leonardo, eu sou o Carlos, eu sou a Ana. Isso é fácil de responder. Agora, se eu perguntar para você, qual é a sua identidade? Eu tenho certeza que nós teríamos dificuldade para dizer, né? Para responder essa pergunta. E aí, a gente primeiro tem que falar o seguinte, o que é identidade? Né? O que é identidade? E quando a gente fala em identidade, a primeira coisa que vem à cabeça é o documento, né? Aquele documento de identidade. E o que tinha no... Identifica. Exatamente. O que tem naquele documento?
né? Porque é aquela coisa, quem eu sou? Leonardo, ok. Mas a identidade é muito mais do que isso. Né? Então, tanto que no documento de identidade não tem só o seu nome. Ele tem o seu nome, ele tem a sua foto, ele tem a sua assinatura, ele tem a sua data de nascimento. Então, o que a gente pode dizer aqui que é identidade? A identidade é um conjunto de características que vão te definir, que vão te diferenciar do outro, correto? Então, alguns dizem também que não é um conjunto de características, é a sua consciência, né, do que você é em relação ao mundo. Né? Mas o problema é o seguinte, que hoje em dia um dos grandes problemas dessa sociedade é que muitos não sabem quem eles são, né? Qual a sua real identidade. Exato. E aí isso acontece às vezes por falta de preocupação sobre o assunto, ou de repente até por falta do medo da resposta que vai ser obtida, né? Para você descobrir quem você vai ter que fazer um mergulho para si mesmo, e às vezes as pessoas têm medo de descobrir quem elas realmente são, né? E aí esse que é o problema, porque você anda sem uma identidade, né? E a gente vê isso até no dia a dia. A gente, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático aqui, quando a gente é apresentado a alguém, né? Por exemplo, lá no Canadá mesmo, às vezes a gente via isso. Ah, esse daqui ninguém falava assim, esse aqui é o Leonardo, né? Esse aqui é o Leonardo Martins. Não, esse aqui é o marido da Ana. Esse aqui é o pai do Pedro. Esse aqui é o segurança ali do shopping, né? Então, quando você conhece alguém famoso, quem é esse aqui? Esse aqui é o CEO dessa empresa. Né? Então, você vê, nem o nome mais é utilizado para identificar a gente. São títulos, status, né? Situações que nos definem. Né? Quem é o seu Carlos? É o avô da Carol. Ou o pai... Ex-vendedor de livros. Exato. Né? Não, aqui está o advogado. Aí depois vai entrar o nome da pessoa. Esse aqui é o advogado fulano. Né? E aí eu achei interessante que eu vi uma pesquisa de um RH de uma empresa norte-americana que ela é responsável por contratar para empresas de tecnologia. E aí eles estavam dizendo que eles têm muita dificuldade realmente para contratar pessoas qualificadas, e aí eles passam, né, por vários processos seletivos, e aí eles falaram que a pergunta mais temida, a dinâmica mais temida, né, desse processo é quando eles pedem para a pessoa se definir sem dizer o que ela fazia. Entendi. Então, por exemplo, a pessoa era um advogado. Tudo bem, fale quem você é, mas sem dizer que você é advogado ou sem falar o que você faz referente à sua profissão. Define quem você... Então, as pessoas tinham dificuldade, porque elas não eram aquela pessoa, elas eram primeiro um advogado, ou era primeiro um técnico em mecânica, ou era o primeiro... Então, e falavam sobre isso antes de falar qualquer coisa sobre eles mesmos, né? Então, isso mostra como a identidade é uma coisa delicada e como ela está ficando para trás, né? Como as pessoas realmente não se preocupam com isso e muitas vezes elas nem sabem qual a identidade que carregam, né? Uma outra forma da gente definir pessoas, e aí o Pedroca sabe muito bem disso, porque isso acontece muito mais na escola, é como? Através de quê? Apelidos. Né? E o que é o apelido? O apelido nada mais é do que uma marca. Né? Se a pessoa tem um dentinho maior, esse aí é o dentuço, o dentão. Né? Esse aí é a perna como é que é? Esses cambitos aí, não sei o que. Então, assim, quatro olhos, porque usa o óculos. Então, assim, as pessoas usam até de uma forma pejorativa uma forma de identificar alguém, entendeu? E é engraçado porque, assim, todo apelido ele tem a ver com uma marca. Só que a identidade, ela não tem a ver com uma marca, né? A identidade, ela tem a ver com o seu nome, né? Nomes falam de identidade, apelidos falam de uma marca. Tanto que, por exemplo, quando a gente vê, né, conhece, lê jornal, quando a pessoa entra no mundo do crime, ela deixa de ser o Léo, por exemplo, e ele passa você é o Zé Fulano, entendeu? Então eles recebem um apelido. Né? Eles não aquela Amigo do parque.
Exato. Então você não é mais, você entra numa comunidade, agora eu sou nessa comunidade de traficantes aqui. Você recebe um apelido no momento que você se junta a eles. Então você deixa de ser aquela pessoa, aquela sua identidade é jogada para o lado e você passa a ser uma nova pessoa, né? E é diferente porque quando a gente entra para o reino, quando a gente aceita Jesus, a gente recebe um novo nome, né? É dito, né, na Bíblia, na palavra, né? Vou trazer aqui para provar isso, Apocalipse. Né? Apocalipse, não sei se vocês sabem, mas o segundo capítulo e o terceiro capítulo são cartas a igrejas, né? Onde Jesus ele sauda a igreja, ele fala das coisas boas daquela igreja, né? E ele vai falar também das coisas ruins que estão acontecendo e no final ele vai fazer tipo, uma recomendação, né? Ele dá o diagnóstico do problema, da doença e depois ele vai dar a medicação. É isso aqui que você deve fazer. Exato. Entendeu? E aí essa aqui, o texto que eu quero tirar, ele está em Apocalipse 2:17, que é uma carta a Pérgamo, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E não é à toa que essa passagem está em Pérgamo, para a igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma igreja até proeminente, né, que tinha alguns fiéis firmes ali, apesar de toda a perseguição, mas Pérgamo era uma igreja que o problema dela é que ela não tinha identidade, né, e não é à toa que essa passagem está justamente ali. Pérgamo, o problema de Pérgamo é que ela naquela cidade tinha muitos magos, feiticeiros, né, pessoas que seguiam a doutrina de Balaão. Então isso, né, contaminou toda a cidade. Então isso fez com que muitos aderissem, né, a essa nova doutrina, perdendo assim a identidade que tinham, né? Então aqui o Senhor diz, né, que aos fiéis que se permanecessem, né, firmes nele, né, eles receberiam um novo nome, que é uma nova identidade, né? E aí a gente tem também na Bíblia mesmo, a Bíblia é maravilhosa porque você pode usar ela para várias coisas e na Bíblia mesmo existem outros exemplos de pessoas que tinham problema de identidade. Então assim, esse problema não é só nosso. Existem grandes personagens na Bíblia, personagens que foram usados tremendamente por Deus, que também tinham um problema de identidade, né? Um deles era Moisés. Né? Moisés tinha um problema de identidade, apesar de ter sido extremamente usado por Deus. Né? Quando Deus pede para Moisés ir libertar o povo dele no Egito, Moisés dá uma brecada. Né? E aí fala que, né, em Êxodo 3, de 10 a 11, né, Moisés fala, está escrito na palavra do Senhor assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ou seja, Moisés não sabia da identidade dele, se achava pequeno. Moisés lutava com alguns problemas, por exemplo, Moisés, problemas, e alguns vão dizer que eram algumas desculpas, mas as desculpas vinham de problemas porque ele não se via grande, né, ou capaz de ser utilizado por Deus. Então ele tinha problemas de oratória. Alguns diziam que Moisés era gago, né? Outros dizem que na verdade não é que ele era gago, mas ele tinha problema de eloquência. Ele achava que ele não era claro quando transmitia as ideias, e isso poderia dificultar, né, o trabalho do Senhor, porque ele não ia ser capaz de passar a mensagem com clareza. Alguns diziam quer dizer, Moisés também tinha problema de sua capacidade, ele tinha, né, como a gente falou, falta de confiança em si mesmo, né, para a missão, achava que a missão era muito maior do que ele, né, mas ele esquecia que ele não iria sozinho, que ele iria ser capacitado por Deus, mas ele, por não ter essa identidade firmada, ele não se achava capaz, achava muito pequeno, então ele tinha medo de rejeição, porque a mensagem era uma mensagem dura para o Egito.
Então, Moisés, ele tinha o medo da rejeição. Muito de nós, né, todos esses problemas aqui, nós, uma hora ou outra na nossa vida, nós passamos por isso. Né? Às vezes a gente precisa transmitir uma mensagem e a gente tem medo de falar porque a gente está muito preocupado com o que o outro está pensando, né? E a gente fica com aquela, meu Deus, será que eu falo, será que eu não falo? Né? E o Moisés também tinha problema na sua identidade, né? Ele não se via como alguém capaz de ser enviado, né, para aquela missão, né, para se apresentar, né, àquele povo como enviado do Senhor. Né? Porque ele ia ter que chegar lá e falar, bom, quem mandou aqui foi o eu sou, então eu sou um mensageiro de Deus. Então ele tinha esse problema, porque ele não se via dessa forma. Né? E a gente tem, né, vários outros exemplos, um outro exemplo também que eu vou passar rapidamente, que é o exemplo de Gideão. Gideão também se achava incapaz de liderar, né, a libertação de Israel. Né? Ele tinha uma baixa estima, né? Ele se achava muito pequeno, porque ele vinha da menor família, da menor tribo, né? Então ele não se via como um guerreiro. E Deus falou, não, é você que eu estou levantando, e ele não se via capaz. Né? Ele se achava... Sim. Até que ele finalmente aceitou o chamado de Deus e foi capaz de liderar, né, um pequeno exército, era um pequeno exército comparado com a quantidade dos medianitas, né? E é engraçado porque, na verdade, o exército era maior do que os 300, né? Ele juntou um exército maior. E aí Deus foi falando, ó, você tira os que, por exemplo, os que são canhotos, você tira. Aí tira aqueles que, por exemplo, fala dessa forma. Por que que Deus foi fazendo isso? Aí sobrou 700, aí não, tira mais um pouquinho. Por quê? Porque ele queria mostrar para Gideão que não era a força dele que ia derrotar os midianitas. Não era o tamanho do exército. Não, a minha força não está em mim, na minha capacidade de liderar ou na minha capacidade de juntar um exército gigantesco. Entendeu? Então, o que Deus queria mostrar era justamente isso. É nessa sua incapacidade que eu vou trabalhar e vou te levar à vitória. Né? Mas Gideão, ele resistiu por quê? Porque ele não tinha uma identidade firme, ele não sabia quem ele era. Né? Agora, vou chegar no centro da história. É a história que eu mais gosto para falar sobre identidade, que é a de Jacó. Né? Jacó, só para resumir, né? Jacó era filho de... Jesus. Nossa, até de mim saiu o nome. Rebeca e... Não, é Rebeca e Isaac. Não, é porque aqui pulou o negócio, eu fiquei querendo falar e me localizar aqui. Então, Jacó era filho de Isaac e Rebeca. E essa história é interessante porque eles sempre queriam ter filho e ela não podia, ela não conseguia dar à luz. Até que os dois oraram muito, né, pediram ao Senhor, e ele finalmente, né, concedeu esse milagre. E quando concedeu esse milagre, né, mostrando a natureza do nosso Deus, ele sempre excede as nossas expectativas, né, e não só deu para eles um filho, como dois. Né? E essa foi uma gravidez assim conturbada, porque é engraçado que os dois, né, Jacó e Esaú, né, eles já brigavam na barriga da mãe, eles já tinham esse conflito na barriga da mãe. E dizem que Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Né? E tá aí o nome, que o nome Jacó, ele hebraico, significa aquele que agarra pelo calcanhar. Né? Mas em árabe, em aramaico, esse nome também significa suplantador, que quer dizer enganador. E isso é uma das características, né, que marcou Jacó. Né? Jacó foi muito conhecido por ser enganador, por ser um cara que manipulava as coisas para poder obter uma certa vantagem. E esse é o primeiro nome de Jacó. E Jacó é interessante, por que eu quero falar de Jacó? Porque o Jacó é o único na Bíblia que tem 3 nomes diferentes. Né? E esse é o primeiro nome. É o nome que ele recebe do pai. Ou seja, exato. Ou seja, essa é a identidade, né, de quem as pessoas dizem que você é. Né? Quando a gente nasce e a gente recebe o nome dos nossos pais, né,
essa é a identidade de quem? Os outros estão dizendo que eu sou Leonardo. Eu não escolhi meu nome, certo? Mas meus pais escolheram. Então, Jacó era o nome de quem os outros, o mundo, dizia que Jacó era. Né? E aí, né, à medida que Jacó foi crescendo, esse lado meio oportunista, né, foi aflorando nele. Então a gente já sabe da história de Jacó, onde ele quer tomar a progenitura, né, de Esaú, né, e para isso ele entra em conluio com Rebeca, sua mãe, para enganar Isaac. Isaac já estava velho, já estava com dificuldade de enxergar, né, e aí a gente sabe, né, Jacó coloca a roupa de Esaú, Jacó, não me complica. Jacó coloca a roupa de Esaú, né, que tinha né, os pelos e tinha já o cheiro de Esaú naquela roupa, e aí ele andava como Esaú, né, para poder enganar Jacó, enganar Isaac. Né? Só que o que acontece? A gente sabe que no final ele acaba não conseguindo enganar Isaac. Por quê? Porque, né, Isaac fala, olha, a roupa é de Esaú, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Por que aqui? E o que é interessante aqui? Porque a roupa e o cheiro são coisas externas. Né? Então, a gente consegue, né, manipular certas coisas, por exemplo, roupa, dinheiro, status, tudo isso são fatores externos, mas nenhum deles está ligado à sua identidade. Então Isaac reconhece Jacó através do quê? Da voz. A voz sai do quê? De dentro. Então aquilo ali, ele não poderia enganar o pai, porque aquela é a identidade dele. Então, por mais que ele quisesse ser Esaú, a identidade dele era Jacó. E esse é o segundo nome que ele recebe, Esaú. Ele se tenta passar por Esaú. Então, o que é o segundo nome de Jacó? É aquele que ele queria ser. Né? Então, a gente vê aqui muito no nosso mundo hoje em dia, né, pessoas que não estão satisfeitas, né, com o que tem. Então, não é, não, eu quero ter mais. Não, eu quero ser igual fulano. Né? Muita gente vê isso com os ídolos, né? E é uma palavra tão forte, né, para a gente da igreja, né? Os influencers, né? O que no YouTube só tem isso, influencer para cá, influencer para lá. Eu quero ser igual. O Pedro mesmo fala. O Pedro tem 10 anos e fala, eu quero abrir um canal e fazer igual o fulano. Porque acontece, a identidade dele não está formada, mas ele quer ser, né? Para ele, Pedro não é o suficiente. Ele quer ser o fulano. E a gente vê isso não só com Pedro aqui, mas com criança, mas com adulto mesmo. Né? Exato, eu quero ser igual o Silvio Santos, que tem muito dinheiro e tal. Você não sabe nada da vida dele, só sabe o fato que ele tem dinheiro, mas você quer ser igual a ele. Né? Então, o segundo nome de Jacó é quem ele gostaria de ser. E aí, a história avança, né? Jacó, ele foge, né? Vai viver com Labão, né? Ele fica lá por um tempo, até que ele consegue finalmente sair de lá, fugir de lá, né? E aí ele resolve se reencontrar com Esaú. E ele achava que Esaú ia estar esperando ele com um exército. Ele falou, eu estou perdido aqui, não tem jeito. Né? E aí, nesse caminho para se encontrar com Esaú, ele vê um ser misterioso, né? Um anjo. Né? E não sei porquê, por cargas d'água, ele percebe que é um anjo, né? E ele luta com o anjo a noite inteira. Né? E aí o que acontece? Na Bíblia não diz, não tem detalhes do porquê dessa luta, né? Mas muitos dizem que Jacó, né, percebeu que era um anjo, então ele estava atrás de uma bênção, já que ele sabia que ele ia se encontrar com Esaú, que provavelmente ele ia morrer, ele queria uma bênção, um milagre, então ele batalha ali com aquele anjo a noite inteira,
né? Não te largo até você me dar minha bênção. E aí essa é fantástica, porque está descrito em Gênesis, capítulo 32, versículos 24 a 30. Eu vou ler aqui rapidinho. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele, um homem, até que a alva subiu, até que a manhã surgiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? Aqui está a pergunta que eu fiz no começo. Qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Engraçado que aqui ele não mente, né? Ele fala, eu sou Jacó. Então disse, não se chamará mais teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e minha alma foi salva. Então, aquela luta ali com aquele anjo, que ela... pode ter sido uma luta literal? Pode ter sido uma luta literal. Mas não importa se foi uma luta literal, se aquilo aconteceu, né, na mente de Jacó, num sonho. O que aquela luta ali simboliza é uma transformação espiritual de Jacó, né? Jacó ali, que ele sempre foi visto pela astúcia, pela questão de querer ganhar vantagem, ele chega numa situação onde ele não tinha o que fazer. Ele se rende porque ele não tinha o que fazer. Era um anjo. Então, não tem como você, né, lutar, assim, não tem muito... Então, assim, é igual a que a gente está falando agora do governo, né? Eles não vão desistir, então vão cair lutando. Então, Jacó falou, bom, eu vou cair lutando, vou atrás da minha bênção. Até conseguir, né? Isso, ele não desiste, né? Então, isso mostra que... isso mostra, primeiro, a determinação de Jacó. Segundo, mostra que ele desistiu daquela história de querer ganhar vantagem, porque ele não mente para o anjo. Ele fala, eu sou Jacó. Né? Ele poderia falar qualquer outro nome, porque ele já tinha mentido antes. Né? E aqui ele recebe, né, o nome Israel, que significa aquele que luta com Deus. E aqui a gente vê o terceiro nome de Jacó. E qual é o terceiro nome? Não é o que o mundo diz quem você é. Não é quem você quer ser, mas é quem Deus diz que você é. E é essa identidade que a gente tem que buscar. E aqui volto eu falei que ia demorar um pouquinho, mas a gente ia chegar lá. Aqui eu volto eu para os versículos que eu comecei. E diz a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar a sua identidade. Negue-se a si mesmo. Mas qual a identidade que você tem que negar? É a identidade que o mundo diz que você é. E a identidade, aquela identidade que você está correndo atrás, querendo ser. O que Deus tem para você. Negue-se a si mesmo e tome sua cruz. E aí o que eu acho interessante é que o cristianismo, dentre todas as religiões do mundo, o cristianismo é o único que para você seguir a Deus, você precisa morrer. Nenhuma outra religião requer isso. Né? Você segue, né, o hinduísmo, você segue lá Vishnu e tal, né, você segue Buda, você segue, né, qualquer outra religião, você não precisa morrer para si mesmo. Você pode continuar sendo você mesmo, com todos aqueles erros, com todos aqueles pecados, com toda a carga positiva e negativa que você carrega, mas você pode continuar sendo si mesmo. O cristianismo não. Ele é o único que fala que se você quiser me seguir, você deve negar a si mesmo, morrer para si mesmo. Eu acho isso lindo, porque o que acontece? Você morre para si mesmo e é nessa morte, né, que renasce uma nova identidade. E engraçado que essa é toda a dinâmica da coisa, né? Cristo fala, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive. Cristo precisou morrer para que a igreja nascesse. A igreja não nasceria se não houvesse cruz. Então, se Cristo não tivesse morrido, a igreja seria vazia hoje. Né?
não teria igreja. A igreja não teria nascido. Então, nesse mundo que muitas pessoas andam perdidas, né? Sem identidade, qual é a identidade que a gente tem que buscar? A identidade daquela que Deus disse que fala que nós somos. E aí você vai me perguntar, que identidade é essa? E eu vou te responder. Eu trouxe alguns versículos que falam da nova identidade, né, que nós recebemos através do Senhor. Em 2 Coríntios 5,17, diz que nós somos uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas coisas. Tá? Nós somos, né, nova criatura, nós somos filhos de Deus. E isso está em 1 João 3,1, que diz: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Nós somos valiosos, e isso está em Efésios 2,10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as obras das quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E mais do que tudo, nós somos amados. E isso está em Efésios 2, de 4 a 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, eu quero encerrar aqui essa mensagem pedindo, né, para que Deus possa nos guiar, nos ajudar, porque é muito difícil, né? A gente vive, não tem como, a gente não vive isolado, a gente vive no mundo, né? E o mundo constantemente nos bombardeia com várias informações, né? Várias notícias, né? Nos condicionando a adotar uma identidade. O mundo pede hoje para que a gente se posicione. A gente vê isso, por exemplo, no esporte. Você precisa ter um time e você não pode trocar. Essa é a sua identidade. Você é isso, você é isso. E se você trocar, você vira casaca, não sei o que, você já é pichado. Né? Na política, você é ou esquerda ou você é direita. Você tem que se posicionar. Então, hoje o mundo ele pede o tempo todo para que a gente se posicione. E quando a gente se posiciona, a gente está... Isso muda a nossa identidade. Isso afeta a nossa identidade. Isso vai... Igual o documento não passa mais ser só o nome que nos foi dado, né? É a foto, é a assinatura, e é tudo isso, né? Então é o time que eu torço, é o partido político, né? É o país que eu moro, entendeu? Se eu sou conservador ou se eu sou liberal, entendeu? Se eu sou hétero ou se eu sou homossexual ou se eu sou bissexual, Então, o tempo todo a gente está tendo que juntar, agrupar coisas, características, se posicionar, e isso tudo afeta a nossa identidade. Só que hoje em dia, muitas pessoas estão tomando partido, né, de coisas, né, tomando posições, sem ao menos saber quem elas são. E aí, quando você não sabe quem você é, fica muito fácil para alguém dizer quem você é. Então, o mundo vai te dizer quem você é. Ou então, você vai projetar quem você é no outro. E você não vai nunca conseguir alcançar aquilo. Então, você nunca vai conseguir... Nunca vai conseguir? Nunca vai conseguir? Não, eu tô falando, você nunca vai conseguir ser feliz, você nunca vai conseguir se identificar, você nunca vai conseguir... Nunca vai estar satisfeito com aquilo. Estar satisfeito, porque o outro é o outro, é uma outra identidade, ela não é a sua natureza é completamente diferente. E Deus é tão grandioso que cada um tem a sua digital. Nenhuma é igual. E para o Pedro, o que eu quero dizer é que muitas vezes, na escola principalmente, que onde você tem milhões de vozes ali, dizendo, você pode ser quem você quiser, ou o que você quiser. Mas a palavra de Deus diz quem você é. Você nasceu menino, entendeu? Tudo isso. Porque é justamente isso. Essa afirmação é muito perigosa. Você pode ser quem você quiser. Não, eu sou quem o Senhor diz que eu sou.
Porque se eu posso Deus ser não erra. quem eu quiser, Deus não erra. eu não tenho controle nenhum. Eu posso ser qualquer coisa. Entendeu? Deus só tem Deus que tem, eu posso deixar que eu posso. Exato. Então, e é o que a gente vê hoje em dia, as pessoas falando que hoje eu sou um cachorro, hoje eu me identifico como um gato, hoje eu sou mulher, mas eu me identifico como um homem. E tanto que eles falam isso, eu me identifico, para você ver como é que é a questão de identidade, entendeu? Então, o mundo hoje adoece, por quê? Porque o mundo está passando por uma crise de identidade, as pessoas não sabem As mais. pessoas não querem se aceitar Quem? como ela veio ao mundo. Exato, elas não querem mais aceitar quem elas são. E das coisas mais simples, como eu não quero envelhecer, então eu vou fazer um botox, vou me esticar aqui, e a pessoa se torna completamente diferente. Hoje a gente tem que a gente chama de harmonização facial, e aí alguns casos você bota assim, a foto do antes e do depois, a pessoa muda, você não pode nem dizer que é aquela pessoa. Então a gente está sempre buscando uma nova identidade, mas a gente esquece que a gente já tem uma identidade, que é a identidade que Deus nos deu no nosso nascimento, entendeu? E a gente negligencia essa identidade buscando várias outras e a gente passa a vida inteira sem saber quem